tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Star Wars, mais especificamente do impacto do legado de Star Wars nas nossas vidas. Isso porque, se tudo der certo, esse vídeo aqui sai no dia 25 de maio de 2023, que é a data que marca os 40 anos de lançamento do último filme da primeira trilogia de Star Wars, ou seja, o episódio 6, O Retorno de Jedi. E dia 25 de maio é muitas coisas, né? Costuma ser chamado de Dia da Toalha, Dia do Orgulho Nerd. Eu já vou falar mais sobre essa data, a importância dela, mas antes eu queria contar o que é esse vídeo. Eu vou contar muitas histórias que vocês me mandaram da relação de vocês com Star Wars, e eu queria que esse fosse um momento para todo mundo compartilhar as histórias, né? O pessoal me mandou por e-mail, porque eu pedi uns dias atrás, então eu selecionei algumas das histórias que mandaram no e-mail, mas eu queria pedir para vocês contarem aí nos comentários as histórias de vocês. E aí a gente pode ver como que Star Wars impactou a vida de todo mundo. Então já começa a digitar a sua historinha aí, que vai ser o tempo de você ver o vídeo para você mandar quando você terminar de assistir aqui. Ok, então por que eu tô fazendo esse vídeo no 25 de maio, se tudo der certo? É o lançamento do último filme da primeira trilogia, da trilogia original? É, mas também é uma data que é muito importante pro nosso público geek, pro nosso público nerd, porque 25 de maio costuma ser chamado de Dia do Orgulho Nerd ou Dia da Toalha. Tem vários nomes aí dados para essa data e vários motivos para que essa data seja uma data de comemoração entre os fãs da cultura nerd. Uma dessas explicações está relacionada ao Guia do Mochileiro das Galáxias, e tem vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Tem um monte de vídeos que eu fiz sobre essa data específica, mas outro dos motivos de comemoração dessa data é que 25 de maio costuma ser lembrado como a data de lançamento do episódio 4, o primeiro filme de Star Wars a ser lançado nos cinemas. Esse filme foi lançado em 25 de maio de 1977, e normalmente é o que as pessoas lembram e usam para comemorar a data. Só que o terceiro filme dessa trilogia, ou seja, o episódio 6, Retorno de Jedi, também foi lançado no 25 de maio. Então toda vez que a gente comemora o aniversário do episódio 4, a gente também comemora o aniversário do episódio 6. E eu acho bem legal a gente pensar nisso, que os filmes de Star Wars, eles foram lançados ali com um intervalo de uns 3 anos entre cada um, sempre nessa época de maio. Coincidiu essa data do episódio 4 e do episódio 6, mas o episódio 5 também saiu no dia 21 de maio. Então era sempre nessa época, a cada 3 anos, que as pessoas iam ao cinema ver Star Wars. E eu acho que ainda nos dias de hoje, mesmo que muita coisa tenha mudado, a estreia de Star Wars no cinema também sempre foi um evento, né? Quando eu era mais nova, ainda criança no primeiro filme, depois crescendo um pouquinho mais, quando lançaram a trilogia das prequels, também era sempre um grande evento, uma estreia de Star Wars no cinema. E a mesma coisa aconteceu com a trilogia mais recente, os episódios 7, 8 e 9. Essa foi a que eu já era um pouco mais velha, já era mais fã de Star Wars e já acompanhei mais de perto. Porque quando eu era criança eu via aqui uma reprise, não cheguei a ver nos cinemas, mas a trilogia mais recente, todos eles eu vi no cinema. E eu acho que o legal de Star Wars é como impacta de formas diferentes, gerações diferentes. Porque é isso, os filmes da trilogia original saíram quando eu nem tinha nascido. Então são filmes que eu vi pela primeira vez quando eu já era um pouco mais velha. Mas eu sei que tem alguns de vocês que viram no cinema. E ao mesmo tempo eu sei que tem gente que já levou os filhos pra ver a trilogia mais recente. E tem gente que acompanhou o antigo universo expandido, que acompanhou as animações. Tinha até no Cartoon Network as animações, e depois agora tem no Disney Plus, mas que se tornaram uma forma entre filmes ou depois dos filmes de se aprofundar nesse universo. Tem gente que acompanha as séries de TV, inclusive eu trouxe aqui esse acompanhante fofinho, Grogo, pra ler as histórias junto comigo. Ele vai sentar aqui no meu colo. Será que vai ferrar o microfone? Vai ferrar o microfone? Fica de boa? Acho que sim. Ah. É só ele não bater a orelha no seu microfone. Fica comportado, então. Então o Grogo tá aqui comigo, ele vai ler as histórias de vocês depois. Dá tchau pra câmera. Tchau. Pra mim, o Mandalorian foi uma série que me trouxe muito de volta pro universo de Star Wars. Foi uma coisa que deu uma reavivada depois que eu tinha me decepcionado com o episódio 9. Tem vídeo sobre Mandalorian e tem vídeo sobre o episódio 9. E também tem um vídeo que eu esqueci de citar aqui, que eu gravei com a Flávia Gazi, uma sugestão de ordem pra assistir as obras de Star Wars. Que é um vídeo um pouco mais antigo, mas também é um ponto inicial aí pra entrar nesse universo. Se você não souber, qual trilogia eu vejo primeiro, se ler os livros, se ver as animações, tem um passo a passo bem legal lá que vale a pena pra conhecer esse universo. Mas uma coisa que eu acho legal, pensando em Star Wars e pensando nas mudanças que esse universo teve ao longo dos anos, desde o lançamento da trilogia prequel, a venda da Lucasfilm e a fase que a gente tá hoje em dia, com muitas séries derivadas e muita coisa rolando, o que eu acho interessante é ver como que algumas coisas se mantiveram as mesmas e algumas coisas mudaram bastante. Por exemplo, um dos pontos que foram criticados na época da primeira trilogia foi a falta de atores negros. Eram poucos personagens
personagens importantes que não eram brancos em Star Wars. E isso foi uma coisa que foi criticada na época, não só em Star Wars, mas em outros filmes de ficção científica. Tem um artigo que eu acho bem interessante, que foi publicado em 77, logo depois aí da chegada de Star Wars, no Los Angeles Times. Esse artigo se chama The Great White Void, ou seja, o grande vazio branco, e foi escrito pelo ator Raymond St. Jacques. Nesse artigo ele critica não só Star Wars, mas também outros filmes da época, como 2001, Odisseia no Espaço e Fuga do Século 23, como obras que se recusam a reconhecer uma possível diversidade racial no futuro. E hoje em dia a gente vê que isso mudou bastante no universo de Star Wars, que a gente tem vários personagens com destaque que não são brancos, até mesmo na trilogia mais recente, do trio principal você tinha um homem negro e um homem latino, e outros personagens de destaque também que não se encaixavam exatamente naquele padrão antigo da ficção científica. Mas eu acho importante destacar que essas mudanças não são super bem aceitas por todo mundo, o que é uma pena. Uma coisa que me deixou muito triste, apesar de ser verdade, é que eu recebi algumas mensagens, seja nas redes sociais, seja até no e-mail, dizendo, eu não quero compartilhar minha história, não me vejo mais como parte desse fandom, porque eu não quero me identificar com as outras pessoas que às vezes fazem comentários odiosos e todas aquelas notícias que a gente vê, né, de determinados atores e atrizes, principalmente os que não são brancos e também as mulheres em geral, que acabam tendo que sair das redes sociais por causa de comentários de ódio das pessoas que se consideram fãs de Star Wars, mas não reconhecem que pode existir uma diversidade de elenco nas séries. E isso é uma coisa muito ruim. Eu não queria trazer uma vibe ruim pra esse vídeo, mas eu acho que é importante reconhecer que isso acontece. Tem o episódio todo do Cena Aberta, que é o podcast que eu apresentava com o Max Valarese e o PH Santos, que a gente fala sobre a participação do fandom de Star Wars nesse tipo de coisa, e tem um depoimento muito interessante do PH, que ele é muito fã de Star Wars, e então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ouvirem. A gente fala especificamente, eu acho, foi na época do lançamento da série do Obi-Wan, e aí a gente comentou sobre todo o backlash que teve em relação ao elenco da série. Mas eu acho importante ressaltar que apesar dessa galera que é bem barulhenta nos comentários de ódio, e isso é muito triste, eu acho que as obras recentes fizeram um trabalho muito bom de segurar um pouco a onda desses comentários e continuar insistindo sim em ter um elenco diverso e continuar sendo um universo que as pessoas podem se identificar, podem se imaginar nessas histórias. Eu imagino que ser uma criança vendo Star Wars hoje em dia, você consegue se imaginar muito mais naquele universo. É uma coisa até que particularmente me faz gostar muito do episódio 8, que eu sei que tem gente que odeia, que acha o pior filme. Vou ser polêmica aqui, mas eu gosto muito dele. Eu particularmente acho um dos meus filmes preferidos de Star Wars, porque justamente ele permite que a gente imagine muitas possibilidades dentro desse universo. Ele permite que a gente repense a força e permite que repense a nossa participação na galáxia. Então eu acho ele muito quase mágico e por isso que ele me impacta tanto. Queria saber a opinião de vocês. Por favor, não xinguem tanto o filme assim. Eu gosto muito dele. Mas vamos falar um pouco mais da primeira trilogia. Afinal, foi ela que causou esse vídeo aqui. É o aniversário de O Retorno de Jedi. E a primeira trilogia, ela teve até que bastante sucesso na recepção do público e da crítica. Você lê as críticas da época que foram lançadas aí em jornais e tudo mais, você vê que a galera elogiava muito a ação, os efeitos especiais, e com razão, porque a parte visual e a parte sonora dos filmes, elas evolucionaram muito do que veio pela frente no cinema. Se você for ver lá no Oscar de 78, Uma Nova Esperança teve 11 indicações. E acabou levando vários prêmios, né? Trilha sonora, som, direção de arte, figurino, edição, efeitos visuais e edição de som. Ou seja, muita coisa. Os outros filmes acabaram levando um pouco menos. Por exemplo, o Império Contra-Ataca levou 2 categorias, né? Som e efeitos visuais. E o Retorno de Jedi levou melhores efeitos especiais. Então a gente vê que era muito grande o reconhecimento da indústria do poder dos efeitos visuais de Star Wars. E isso se deve muito à Industrial Light and Magic, que é a empresa do George Lucas responsável por esses efeitos. E a primeira trilogia foi um grande fenômeno. Eu disse que sempre que lançam os filmes no cinema é um momento e as pessoas vão e tal, mas eu acho que só estando lá na época para entender quão grande é esse fenômeno. Eu aqui hoje em dia só consigo pesquisar e ver os depoimentos de vocês e tudo mais. Mas é uma coisa que quanto mais você pesquisa a respeito, você vê que toda a época fica muito influenciada por Star Wars. Você tem vários filmes sendo lançados que são muito inspirados, né? Tem aquela coisa que é levemente inspirada, não. Tem os que são drasticamente inspirados em Star Wars. E é óbvio que você não tinha só Star Wars com a temática de espaço, ficção científica na época. Tem sim Star Trek, tinha o Perdidos no Espaço, tinha várias outras obras. Não tô dizendo, Star Wars que trouxe a moda do espaço. Não.
Não, desde o final dos anos 50, começo dos anos 60, você tinha toda uma onda de interesse pelo espaço, você tinha corrida espacial, Guerra Fria rolando, não dá pra dizer que foi apenas Star Wars ali no fim dos anos 70 que trouxe isso, mas com certeza Star Wars se tornou um grande fenômeno e ajudou a popularizar ainda mais essa tendência. Sabe um exemplo bem legal disso pra ilustrar? É quando a gente tem em Toy Story o Woody, que era a época do faroeste, e aí chega o Buzz Lightyear, que é a época do espaço. Você troca, assim, na cultura pop americana, os faroestes pelos filmes espaciais. E agora, já que eu falei de Toy Story, já desvirtuei aqui, vamos pras histórias de vocês pra gente se manter ali nas memórias de Star Wars, porque esse é o momento que eu acho mais legal, eu quero muito conhecer as histórias de vocês, as histórias que vocês me mandaram. Bora lá? Ok, já tô aqui com um monte de relatos separados. A gente, com autorização das pessoas que mandaram, tá? Todo mundo autorizou publicar aqui. E a gente também deu uma encurtadinha em alguns e-mails pra não ficar muito longo o vídeo, porque já falei um monte, né? Senão o vídeo fica mais longo ainda. O primeiro e-mail que a gente tem aqui é da Carla Nunes, e o título é: Dois nerds que enfrentaram 16 mil quilômetros de distância pra estar juntos ao som de Star Wars. Em quantos parsecs será que rola os 16 mil quilômetros? Deve ser rapidinho, né? Oi, Mikan, sou muito sua fã, te sigo há algum tempo e sempre acompanho os seus vídeos. Obrigada. Eu conheci meu marido em 2014. Em 2015 a gente começou a conversar cada vez mais, principalmente sobre filmes e séries. Mas ele acabou se mudando pra Suécia. Música dramática. Música dramática tá aqui no e-mail, não fui eu falando. Parecia o início de um sonho, deu tudo errado. Acontece que ficamos muito amigos, aquela conexão que você sente poucas vezes na vida. Havíamos frequentado os mesmos eventos de cultura pop e nunca nos cruzamos. Nossa, caramba. Os 16 mil quilômetros de distância e a diferença de fuso horário não eram nada. Fofos. 2015 foi o retorno de Star Wars, com o episódio 7, e nós comentamos os trailers e compartilhamos a empolgação e o amor pela saga. Em dezembro assistimos ao filme na estreia, cada um em seu país, e ficamos horas conversando sobre. Ah, que fofo. É muito legal quando o amor por alguma obra, por algum fandom específico, acaba sendo um ponto de conversa, assim. É muito legal quando surgem amizades assim e outras coisas mais, né? Em janeiro de 2016, fui surpreendida quando ele me disse que estava no Brasil. Marcamos nosso primeiro encontro no shopping para assistir juntos Star Wars Episódio 7. Vocês já foram rever o filme. Ele com uma camiseta do Mestre Yoda e eu com uma brusinha com os personagens em formato chibi. Ai, são muito fãzinhos mesmo, adorei. Só sorrisos no cinema, e quando começou o filme com o clássico A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away, ele me beijou ao som da música tema. Um sentimento que vai ficar pra sempre na minha memória. Fofo, fofo. Um beijo épico, né? Nossa, com essa música. Estamos juntos desde então, assistindo todos os filmes, séries e spin-offs e compartilhando a vida juntos. E em 2021 ele foi diagnosticado com câncer, melanoma, e também enfrentamos juntos. Oficializamos nossa união estável e hoje, após um sucesso quase milagroso de seu tratamento, nos mudamos e estamos há 5 meses morando juntos. Coraçãozinho. Uma história simples embalada pela cultura pop de dois nerds que enfrentaram 16 mil quilômetros de distância para estar juntos ao som de Star Wars. Ai, que fofos demais. Gente, que história linda é isso. A distância não é nada, entendeu? Se vocês pensam em termos de galáxia, um paizinho assim, um oceano de diferença não é nada, né? Não tem o nome, eu acho, do seu marido aqui, mas ela mandou uma foto deles, muito fofinhos. Que legal. E agora eu tô vendo que ela tem uma tatuagem da Princesa Leia, agora que eu vi na foto. Lindos. Beijo pra vocês. Vamos pra próxima história, que senão eu vou ficar aqui comentando a primeira só. Carolina Jacutis diz que se tornou fã na última trilogia e depois virou criadora de conteúdo. Aí, como eu falei, que cada geração, né, é impactada por uma trilogia específica. Oi, Mikan! Em 2015 foi no cinema conferir O Despertar da Força, sem muita expectativa, pois não conhecia nada dessa galáxia distante. Foi o primeiro contato mesmo então, que legal. Saí do cinema completamente apaixonada e desde então Star Wars se tornou meu grande amor. Star Wars me ajudou em momentos difíceis, me transportando para um universo diferente quando lutava com a depressão e me proporcionou amizades que levo para a vida toda. E em 2020, com a pandemia, tomei coragem para produzir conteúdo e hoje compartilho diariamente meu amor por essa galáxia distante nas minhas redes. Aí tem a arroba dela aqui na descrição, se vocês quiserem conhecer. Assim, trago mais pessoas para a saga e principalmente para o universo expandido de livros e HQs, que sou perdidamente apaixonada. Eu acho muito legal isso, porque Star Wars é um buraco sem fundo, assim, sabe? Você começa a conhecer as histórias e aí depois você tem interesse em ver o que expandiu, o que tem mais detalhes. Agora, por exemplo, eu tô muito afim de ler os livros de Thrawn, porque eu sei que eles são muito importantes e todo mundo diz que vale muito a pena ler. Se você já leu, inclusive,
inclusive comenta aí por que você acha que é legal, mas eu já botei eles na minha lista. Continuando aqui. Vou anexar fotinhos do meu quarto pra você ver que eu não estou mentindo. Star Wars é tudo pra mim. Nossa, e tem as fotos mesmo. Aqui, olha você aqui! Olha aí, tem vários Grogos, bonitinho. Nossa, tem muita coisa legal no quarto dela. Feliz em compartilhar minha história com a saga, com alguém tão sensacional como você. Obrigada. Um beijo, Mikan, que a força esteja sempre com você. Com vocês também. Vamos lá, próxima história. A Lívia Sugihara, o título é que Uma Nova Esperança foi o primeiro filme live action que ela viu no cinema. Oi, Mikan. Star Wars foi pra mim uma série de primeiros e espero que continue sendo uma fonte de experiências novas até eu ficar bem velhinha. Ai, já amei, já. Uma Nova Esperança foi o primeiro filme live action que vi no cinema. Imagina o encantamento pra uma criança que antes só tinha visto animações na tela grande e em casa tinha uma TV preto e branco. Nossa, eu imagino mesmo, deve ser eu ia falar um mundo, mas é uma galáxia mesmo que se abre na sua frente, né? Eu não lembro a primeira vez que eu vi um live action no cinema. Eu lembro de animação, mas live action eu não lembro mesmo. Deve ser uma experiência muito doida. O primeiro e único álbum de figurinhas que colecionei foi de Star Wars. O primeiro dinheiro grande que gastei foi comprando 3 livros de arte conceitual de Star Wars. Que legal. Acho que nem era tão caro, mas pra mim parecia uma fortuna. Levou toda a minha mesada. Oh, meu Deus. Não sou o tipo de pessoa que coleciona coisas, então ter chegado ao ponto de comprar e conservar esses livros comigo até hoje, nossa, até hoje que legal, significa muito, mas muito mesmo. Deve ser uma relíquia ter esses livros ainda, que demais. A primeira amizade virtual que eu fiz foi através de Star Wars. Uma professora britânica que queria ser escritora e escrevia fanfics sobre Luke, Leia, Han e a turma toda. Nunca soube seu nome verdadeiro, só o user, nome de usuário, né? Mas eu fui beta reader dela por anos. Um grande abraço e que a força esteja com você sempre. Ai, gente, que demais! E essa coisa de você participar de um fandom e conhecer as pessoas só pelo usuário, né? Ou só pelo nickname da pessoa. Isso é muito clássico de fandom na internet, né? Muito legal o seu depoimento. Vamos lá pra Débora Videira Monteiro, que o título é Pai Unindo Star Wars e Filha. Desde muito pequena, eu lembro de brincar com um R2-D2 de uns 5 centímetros. Eu amava o bonequinho e, dentição crescendo, vivia pondo ele na boca, né? Então virou um mordedor o R2-D2, tadinho. Meu pai falava umas coisas de Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas e eu não entendia nada. Ou seja, o pai dele é dos dois fandoms, o que mostra que é possível, tá, galera? Na pré-adolescência eu vi o pôster do episódio 1 e pensei, é um dos filmes que meu pai gosta, vou ver com ele no cinema. E fui. Quando eu vi o primeiro robô R2, eu virei pra ele, mas não era azul? Que é verdade, tem outro R2 que aparece antes lá. Mas aí no momento seguinte aparece o R2-D2. Amei o filme. Na saída do cinema, perguntei se meu pai lembrava daquele meu bonequinho. Ele me contou que o bonequinho era dele. Que eu vi, peguei e nunca mais soltei. Que ele tirava de mim e eu ia buscar. Que aí quando ele viu a marca de dente foi quando ele desistiu. Que dó. Ter criança e bonequinho é isso, gente. Então eu acho que Star Wars mudou minha vida quando eu roubei o bonequinho do meu pai. E voltou triunfante no Ameaça Fantasma, quando me interessei em ver o meio da história. Do filho do menino do filme que eu vi. E nunca mais parei. Ah, fofo, gostei. É muito bom, né? É que nem quando falam, será que tem um anime do pai do Boruto? Que é tipo isso, que é o Naruto, né? É muito legal como tudo muda a perspectiva. Então agora a trilogia inicial é a história do filho do menino do filme que eu vi, pô, é isso. Essa mensagem agora é bem interessante, porque é do Cláudio Pozas, que é ilustrador do card game de Star Wars da Fantasy Flight Games. A Fantasy Flight Games faz vários jogos com ilustrações incríveis, inclusive. Oi, Mikan, sou ilustrador do Rio de Janeiro e minha história começa com Star Wars. Eu nasci em 1974, então era novo demais pra ver Guerra nas Estrelas no cinema. Realmente, né? Tinha, assim, de 2 pra 3 anos, provavelmente, quando saiu o filme. É pequenininho mesmo. Eu lembro de entrar atrasado no Império Contra-Ataca, com 6 anos, bem na hora que o Luke escampa do Ampa. Eu não consigo falar escapa do Ampa. Já tentei 2 vezes. Bem na hora em que o Luke escapa do Ampa. Agora sim. Já conheci Star Wars Os Bonequinhos, uma coleção que eu dividia com meu irmão mais velho. Tem isso mesmo, né? Porque Star Wars foi um grande sucesso, a linha de brinquedos. Vendeu até muito mais do que esperavam, eles tiveram que aumentar a produção, foi um negócio muito louco. Tem o documentário dos brinquedos que marcaram época de Star Wars, eu recomendo muito esse episódio, tem na Netflix. Quando a TV Manchete estreou, eles passaram Guerra nas Estrelas, mal dublado. Eita, ó o shade aqui, não fui eu que falei, foi ele. E eu gravei. Eu assistia o filme quase todo dia, reencenando com os bonequinhos. Parei de contar depois de ter visto 46 vezes. Mas é bem de criança mesmo, né? Ficar revendo. Lá pelos anos 90, comecei a ver paperbacks, né? Os livros de Star Wars nas livrarias. Comecei pela trilogia do Thrawn, aí ó.
É um sinal nesse vídeo. E continuei com Courtship of Princess Leia, Tales of Mos Eisley Cantina, Tales of Jabba's Palace e por aí vai. Nessa época eu já jogava RPG e mergulhei no Star Wars RPG da West End Games. Comprei vários suplementos, cheguei a mestrar algumas aventuras e comprei vários livros como os Ultimate Guides de personagens, Starships, o Technical Journal, ou seja, era uma pessoa que realmente levava o RPG muito a sério, né? Em 2001 eu comecei a trabalhar como ilustrador de RPG para editoras nos Estados Unidos e Canadá. E em 2002 abandonei minha carreira em publicidade. A partir de 2014 eu pude trabalhar com o card game de Star Wars da Fantasy Flight Games, ilustrando várias coisas que eu tinha quando era criança. Ou seja, né, tipo, você tinha os bonequinhos, às vezes nem conhecia ainda a história, foi conhecer uns anos depois e agora trabalha com isso. Nossa, que ciclo legal, gostei. Tem um e-mail da Cecília Benazato, que é Estudo Zika no 4 de maio, lançamento com Darth Vader. Eu tô, tipo, muito confusa, mas beleza, eu tenho 4 de maio aqui. Ok, casamento com Darth Vader, tô curiosa, vamos lá. Cecília escreveu: Star Wars sempre teve um impacto muito significativo na minha vida como geek. Na minha vida profissional, eu sempre quis ser cientista e trabalhar com neurociência. E calhou de eu começar um estágio durante a graduação de biomedicina em um laboratório que trabalhava com isso. O que eu não imaginava é que minha orientadora e doutorandos eram todos viciados em Star Wars, no nível da gente explicar resultado fazendo analogia à obra. Gente, que legal, agora eu quero saber como que eram essas analogias. O mais sensacional desse trabalho foi que nós descobrimos que o vírus Zika era causador da microcefalia. Caramba! Gente, meu e-mail é muito chique. Tem ilustrador da saga, entendeu? Tem descobridora da causa da microcefalia. Gente, mas continuando. E em março de 2016, submetemos o trabalho para publicar em uma revista de alto impacto essa descoberta. Adivinha a data que aceitaram publicar o artigo? Sim, 4 de maio de 2016, né? No May the 4th. Que vocês que estão vendo esse vídeo devem saber, mas é porque tem o trocadilho, né? Do May the 4th be with you, então é May the 4th, então virou o dia do Star Wars. A gente não acreditava que tinha sido nessa data tão icônica para os fãs de Star Wars que o trabalho com maior impacto do laboratório tinha sido aceito. Para marcar isso na minha vida, tatuei um Darth Vader no braço para sempre lembrar desse rolê. O outro rolê de Star Wars na minha vida, além de dívidas pra Disney pra ir nas atrações da saga, amei, foi ter o próprio Darth Vader e Stormtroopers no meu casamento. Como assim? Meus sogros quiseram fazer uma surpresa pra mim. Durante a festa, no meio de uma música, começou a tocar a marcha imperial e eu nem me toquei. Achei que era uma alusão ao fato de eu já ter trocado a minha marcha nupcial pela música da Sala do Trono que toca no fim do episódio 4 pra entrar na igreja. Porém, eu olho pro lado e tá lá o próprio Darth Vader me dando um sabre de luz na mão com 2 Stormtroopers. Se o meu casamento já estava sendo um dia feliz, ficou ainda mais icônico por ter isso no meio. Um beijo pra vocês, me canto, é incrível. Cara, que demais. Imagina, você tá no meio de um casamento, aí do nada tem uns cosplayers assim dançando. Cara, que loucura. Eu adorei esse e-mail. Foi muito aleatório, tipo um estudo científico e um Darth Vader no casamento no meio. Eu adorei. O e-mail da Joana Rodrigues é: Star Wars é um dos poucos assuntos que não são relacionados a obrigações da casa, criação de filho, gestação e parto que eu tenho pra conversar com meu marido atualmente. Eita, nós! Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Meu primeiro contato com Star Wars foi com o episódio 1, que minha mãe foi assistir comigo no cinema. Eu tinha 10 anos e saí do filme entendendo muito pouco, mas absolutamente fascinada. Ela, que adorava a trilogia original, já foi me explicando um monte de coisas e alugamos os 3 VHS dos episódios 4, 5 e 6. Ai, que legal. Eu amo quando as mães trazem a gente pra cultura pop. Maravilhoso. Eis que me apaixonei e me casei com um nerd como eu e passamos nossa lua de mel na Disney. Ah, será que vocês foram na mesma época que o meu anterior? Já pensou? Ah, tá, ainda não, porque ó, que naquela época ainda não tinha aquela área enorme de Star Wars no Hollywood Studios, mas já adoramos as atrações temáticas que estavam disponíveis nessa época. Assistimos os 2 primeiros da última trilogia no cinema, só o episódio 9 que não, por motivos de um bebê de 1 ano em casa. Quando a nossa filha já tinha 4 anos, a levamos pra Disney e finalmente conhecemos a área de Star Wars no Hollywood Studios. Foi muito bom ver ela interessada pelos personagens, sabre de luz e poder explicar algumas coisas da história pra ela. Nessa viagem descobrimos que eu estava grávida, olha aí, mais um! E compramos os primeiros brinquedos do bebê. Do bebê, sei. Sei que é pro bebê. Compraram 5 bonecos, o Darth Vader, o BB-8, R2-D2, Yoda e Chewbacca. Voltamos tão felizes e inseridos novamente no mundo de Star Wars que assistimos ao episódio 9, que realmente é muito ruim. Que bom que eu não fui ao cinema ver aquela bomba. É ela que está dizendo, mas ó, eu concordo que o episódio 9 não é muito legal. Eu inclusive tenho vídeo sobre e eu critiquei ele bastante porque eu não curti não. Star Wars é uma parte importante da minha vida e é um dos poucos assuntos que não são relacionados a obrigações, criação de filhos, gestação e parto,
quarto que eu tenho pra conversar com meu marido atualmente. Parece que quando entramos nesse universo e vamos pra uma galáxia muito, muito distante, podemos voltar a ser o casal jovem sem preocupações da vida adulta. E eu volto a ser aquela menina de 10 anos que não entendeu boa parte do filme, mas ficou fascinada por fazer parte daquele clube secreto dos admiradores dessa obra. Abraços. Ah, fofa, adorei. O próximo e-mail da Erika Kossegian. Princesa Leia, a primeira heroína. Oi, Mikan, eu nasci em 1979, quase junto com a saga. Sempre assisti muitos filmes com meu irmão e as histórias mais comuns daquele tempo eram heróis homens, né? E quando assisti Star Wars, a princesa era a fodona. Não era como todas as princesas que eu tava acostumada a ver, foi algo totalmente novo. Lembro que minha mãe tinha uma camisola branca longa e eu, no alto dos meus 5 ou 6 anos, colocava. E a camisola ficava tão grande que pra mim parecia a roupa da Leia. Nossa, eu usava aquilo dia e noite. Ai, que fofa. Imagina, será que tem foto dessa época dela pequenininha assim? Enrolava meu cabelo pra ficar parecida com o dela e me imaginava voando nas naves intergalácticas. Ai, que fofo. Amei. Beijo, Mikan. Beijo, Erika. E a última história de hoje é da Ana Alves, que mandou I love you, I know na Aliança. Oi, Mikan, ou quem for ler. Os dois, né? Teve uma produção que leu, mas agora eu tô lendo também. E agora o Grogo, eu não sei se ele tá lendo, né? Mas tá aqui. Star Wars faz parte da minha infância. Lembro que assisti na Globo depois da meia-noite e ao longo dos anos meu amor pela saga, principalmente a original, só foi crescendo. Comecei a conversar com meu noivo pelo Facebook de namoro, porque no perfil dizia que ele gostava de séries, filmes e jogos. Nossas primeiras conversas foram sobre o mundo de Star Wars e foi bem na época que saiu a última e duvidosa trilogia. E, gente, tô sentindo nos e-mails que a galera não curte muito. Se bem que teve algumas pessoas que viram pela primeira vez a última trilogia, então acho que tá equilibrado. Vamos nos casar dia 22 de maio. Olha aí, então já devem ter casado quando esse vídeo sair, então meus parabéns. E tinha que ser algo de Star Wars. Como é uma cerimônia simples, resolvemos homenagear a saga em nossas alianças com a inscrição I love you, I know. Também terá essa escrita no meu All Star e nosso bolo será metade com as cores dos personagens dos filmes e a outra metade de Zelda, porque ele é super fã. Beijos, Ana e Rafa. Agora eu quero ver a foto desse bolo, eu quero que mande um pedaço pra mim. Não, brincadeira. Mas, cara, que fofo demais, assim. E eu gosto muito quando tem alguma referência discreta aos personagens, alguma coisa que você gosta. Eu gostei também que no outro e-mail teve a música, né, da Sala do Trono. Acho que é super fofo quando tem essas coisas numa cerimônia especial pras pessoas, assim. Então, gracinha. A gente, eu amei essas histórias. Eu queria ficar aqui o dia inteiro lendo várias histórias, mas eu sei que senão o vídeo fica muito longo. Então pro vídeo foram essas, mas eu queria muito que vocês mandassem as histórias de vocês aqui nos comentários, que eu pedi lá no começo, porque vocês viram que eu gosto muito de saber essas histórias de vocês, eu curto muito ler. Eu acho que obras que a gente se torna fã acabam impactando muito a nossa vida, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, e até mesmo trazem as lembranças da gente com os nossos pais, com amigos de infância, ou amigos que a gente fez na internet. Esse tipo de coisa mostra como muitas vezes um filme não é só um filme, ele se torna uma coisa muito que é parte da nossa vida e da nossa identidade. Eu sei que existe toda a discussão da problemática da gente atrelar 100% da nossa personalidade a gostar de alguma coisa, mas eu não tô falando em relação a isso. Eu tô falando em relação a gente gostar muito de alguma coisa que acaba se tornando uma memória muito positiva pra gente, uma memória afetiva muito forte. Esse tipo de coisa eu acho que é muito especial e eu acho muito legal que a gente mantenha. E com certeza Star Wars acaba se tornando isso pra muita gente por causa do tamanho que a franquia alcançou. Vocês viram que eu contei no começo do vídeo sobre a importância, né, o impacto da primeira trilogia e como a franquia continua se mantendo relevante, continua impactando novas gerações até hoje. E eu acho que com isso sempre tem alguém novo descobrindo Star Wars e criando memórias novas. Então, se esse vídeo serviu pra alguma coisa, foi pra mostrar que realmente a cada momento tem alguém novo descobrindo Star Wars e criando essas memórias tão especiais. Gostei muito que vocês me mandaram essas histórias. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso com outras sagas também. Se vocês quiserem, eu posso falar mais de Star Wars aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês gostariam. E é isso, que a força seja com vocês, né? Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!